O Talibã assumiu na noite deste sábado o controle da cidade de Jalabad, no leste do Afeganistão. Agora, a capital Cabul é a única das grandes cidades afegãs ainda sob o controle do governo. Sobre esse assunto, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã o professor de Relações Internacionais da SPM, Gunter Hutz. Professor, obrigada, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã para esclarecer para a gente esse conflito que está ganhando novos capítulos nos últimos dias. Bem-vindo. Bom dia, Lívia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. Bom, professor, vamos lá, né? Esse conflito entre os Estados Unidos e o grupo armado Talibã é antigo, desde 2001, quando aconteceu o ataque às Torres Gêmeas, no 11 de setembro. E depois nós tivemos os presidentes Barack Obama, Donald Trump, que tomaram decisões referente à retirada das tropas americanas do Afeganistão. Mas para a gente entender a que se deve essa atual guerra do Afeganistão e como que está também a situação das tropas americanas. Bom, a gente tem que entender que o Afeganistão nunca funcionou como um estado centralizado, com poder forte, como a gente tem aqui no Ocidente, né? Em que você não tenha líderes tribais, regionais, que não aceitam o controle, né, do governo, como aqui no Brasil, por exemplo, no nível federal. Então, essa região, né, da Ásia, o Afeganistão, até conhecido como o cemitério, né, dos exércitos imperiais, porque o Império Britânico já tentou, o Império Russo já tentou, o Império Soviético já tentou, agora o americano, sempre foi muito difícil de ter esse controle. Então, dessa realidade, principalmente do fim da ocupação soviética em 1989, é que levou a praticamente a explosão de uma guerra civil muito violenta e que levou ao surgimento dos talibãs em 94, 95, com o apoio da inteligência do exército paquistanês, para que se estabelecesse uma ordem no país, porque o Paquistão passou a ser o país que mais recebia refugiados do Afeganistão. E foi justamente isso, né? Talibã, que significa, né, na língua local, né, da tribo Pashtun, da etnia Pashtun, melhor dizendo, né, que significa estudantes, né, do livro sagrado ao Corão, muito fervorosos religiosamente, com uma visão bem extremada do Islã, eles conseguiram controlar o país. Deram abrigo a Osama Bin Laden, que de lá coordenou o ataque de 11 de setembro e por isso mesmo os americanos tiveram que invadir. E aí eu acho que vale a pena a gente lembrar que nessa invasão do Afeganistão, Washington recebeu o apoio de todos os países. Foi inclusive uma guerra aprovada no Conselho de Segurança das Nações Unidas e que teve apoio do governo russo, governo chinês, do mundo inteiro. Então, desde lá, né, desde já finalzinho de 2001, os Estados Unidos estão, e depois estiveram com o apoio da OTAN, tentando, na verdade, construir um governo central, o que não conseguiram, né? Fica bem claro isso com o que está acontecendo agora no país. Agora, professor Gunter, em relação a essa ação agora do Talibã, o que muda na geopolítica? É local ou o que o senhor espera também daqui para frente em relação a essa tomada de poder aí do Talibã? Bom, o ministro das Relações Exteriores chinês já deu uma entrevista com, entre aspas, embaixador talibã, dizendo que reconhece o Talibã como uma força estabilizadora, responsável e que esse representante dos talibãs já afirmou que vai atuar contra grupos terroristas que atuam contra a China, mas não falou de outros grupos. Com certeza, então, isso é o exemplo já maior de uma maior presença e influência chinesa na região, que tem uma disputa cada vez maior com uma tentativa de reestabelecer influência por parte de Moscou, né, do governo russo, e, consequentemente, uma diminuição da influência americana na Ásia Central, uma região muito importante, principalmente para a China, porque nos países vizinhos tem
uma série de produtores de gás e petróleo que escoam para a China a sua produção. Então, quanto mais estável essa região estiver para a China, é melhor e, portanto, ela vai, com certeza, buscar aumentar a sua presença na região em contraponto da presença norte-americana. Professor, e nós vemos algumas cenas de violência contra civis. Existe algum acordo que poderá ser alcançado para evitar a violência entre as partes? Eu acho muito difícil, vamos ser muito sinceros. O Talibã vem negociando com o governo americano há mais de ano, ainda no governo do ex-presidente Donald Trump, sempre se comprometendo em não usar violência, mas, enquanto isso, as suas ações indicavam que retomaria e retomaria pela força. Não que em todos os lugares isso tenha ocorrido, em muitos lugares a população tem recebido de muito bom grado a entrada do Talibã, as forças governamentais fugindo, então não em todos os lugares tem acontecido essa violência, mas, infelizmente, numa situação como essa, é muito certo que haverá, né, esse uso da violência, e por mais que hoje de manhã eles já tenham, né, líderes do Talibã já tenham se proclamado que não usarão da violência ao entrar em Cabul, o passado de quando eles chegaram ao poder não foi disso, e até o passado recente. Então, eu não estou muito otimista quanto a uma tomada de poder pacífica. Professor, por que a postura americana nesse sentido de sair justamente dessa região? Bom, é a guerra mais longa da história americana, 20 anos. A gente não pode esquecer, em grande parte, Donald Trump foi eleito com o discurso de acabar com as guerras eternas. Ele tentou acabar com essa guerra, o presidente Obama tentou acabar, né, como a Lívia colocou bem no comecinho da nossa conversa aqui. Então, até um dado recente que eu li de um analista americano, só para treinar e armar as forças de segurança do governo afegão, né, do que ainda está no poder, o governo americano gastou 88 bilhões de dólares, né, nesses últimos 20 anos. E aí, quando saem, né, o apoio americano, o que acontece? Essas forças deixam de funcionar, de existir como forças de segurança. Isso mostra que foi praticamente um dinheiro jogado fora. Isso é culpa dos americanos? Não, isso é realidade do Afeganistão. Falando muito sinceramente, um governo muito corrupto, estruturas muito corruptas e que, portanto, a própria população não tem esse apoio e não dá essa legitimidade para o governo central. Então, como justificar continuar mais 10, 20 anos eternamente para o Afeganistão funcionar como um país? Teria que ter lá a presença americana. Por mais que quem apoie isso diga, olha, é um custo muito baixo. Contudo, os eleitores americanos já se colocaram como cansados dessa guerra. 20 anos, gente, é muito tempo, mesmo tendo baixas de americanos bem reduzidas nos últimos anos. Bom, professor, para a gente finalizar, as últimas informações que nós temos é então que o grupo extremista Talibã chegou neste domingo aos arredores de Cabul, capital do Afeganistão, e o grupo terrorista defende uma rendição pacífica do governo do Afeganistão, mas caso eles consigam tomar a capital do Afeganistão, o que isso vai significar, professor? Bom, definitivamente não vai dar mais para ignorar a realidade, né, local, do campo, política, ou seja, vai ter que ter um reconhecimento desse governo do Talibã como o governo do Afeganistão, como a China, né, já praticamente fez, outros governos também caminham para fazer, próprio Paquistão, muito provavelmente Rússia, e o Ocidente vai estar, então, nesse dilema. Porque, efetivamente, quem vai controlar a maior parte do país, como estava controlando já em 2000, 2001, esse grupo Talibã. E, portanto, vamos acompanhar, infelizmente, os acontecimentos. Muito provavelmente, o que nós aqui no Ocidente estamos acostumados, como, né, o respeito aos direitos humanos das mulheres, de minorias, na visão deles do Islã, né, são incompatíveis com o Islã e, portanto, uma mudança completa nessa relação entre governo e sociedade do Afeganistão. Então,
infelizmente, não acho que notícias muito boas virão nos próximos meses aqui do país. É realmente muito preocupante. Nós conversamos com o professor Gunther Rutz, professor de Relações Internacionais da ESPM. Muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos.